Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente traz empreendedores com uma história super bacana para dividir com a gente um pouco da jornada, da história, as lições aprendidas e o que eu falo sempre, né? O lado A, que é aquele lado que todo mundo conhece, sai na mídia, e o lado B, que são as histórias, eventualmente, que só os empreendedores conhecem e que, no fundo, é aquilo que transforma a jornada de empreendedor em ser super apaixonante, né? É o que a gente lembra no final do dia. E eu tô aqui hoje com uma pessoa que é super querida nossa, que é um empreendedor de super sucesso, que é o Gabriel Calas, que é cofundador da Toro Investimentos. Então, Gabriel, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite, pelo carinho com a gente aqui, por participar do programa. E já deixa para você. Então, quem que é o Gabriel, de onde é que ele veio e que história foi essa de começar a Toro Investimentos? Boa. Eu que agradeço aí, Julião, pelo convite, todo mundo que está nos assistindo aí. Espero que seja útil para todo mundo, né? Julião guia a gente aí para tentar ajudar um pouquinho. Mas a nossa história assim, empreendedora começou muito cedo, né? Eu acho que a gente até apanhou muito por causa disso. Mas com 17 anos a gente começou a empresa numa salinha cheia de barata na área médica de Belo Horizonte, sem dinheiro, sem experiência, mas com um propósito de realmente fazer a diferença e gerar liberdade financeira, né? A gente começou com uma pegada de educação online, e aí foi toda uma jornada até virar, né, o processo do que é a Toro Investimentos hoje. A gente teve, a empresa foi vendida recentemente, né? A gente teve um primeiro deal de venda de 60% do Santander, que depois completou a participação. Entre esses dois, entre esse começo lá na salinha e onde está hoje, tem muita história boa aí, divertida, que talvez seja útil. Estamos só no começo, né? Eu vejo que os novos ciclos vão se abrindo, né? E vejo que é um pouco disso. E vejo empreendedorismo como uma jornada para dentro, né? Muito, não dá para diferenciar o que a gente vive aqui do que a gente é, né? Legal. E o negócio começou quando, Gabriel? Começou... Vocês tinham 17, 18 anos, começou exatamente quando a Toro? Começou em 2010, né, como um foco de entregar educação online. A gente é muito jovem, então assim, perdeu muito tempo aprendendo a trabalhar junto, a amadurecer ali, mas começa com essa parte de educação e ao longo do tempo a gente passa a ver que não adiantava só educar, era preciso ajudar as pessoas a decidirem e a fazer um investimento na prática. E aí que a gente começa a se tornar uma empresa cada vez mais de tecnologia, né? Em 2014, a gente faz essa integração da jornada da educação até a execução. Para isso, a gente se pluga na maior corretora que existia no país na época. Com essa jornada integrada, a gente passava a ter um unit economics muito poderoso, porque de um lado, a gente conseguia trazer muito mais cliente, muito mais barato. Do outro lado, a gente via o lifetime value inteiro dele, da educação até a execução. Então, com isso virou o nosso flywheel de crescimento exponencial, né? E aí, de 2014 para 2016, 2017, a gente tem um crescimento muito exponencial, a gente se torna a maior operação da maior corretora no país. E aí que vem o projeto de abrir a própria corretora. De abrir a própria corretora. A gente foi a primeira fintech do mundo a abrir uma corretora full, né, que é custodiante, participante de plano de negociação e custodiante. Né? E quando foi isso? Foi 2018. 2018. Que aí nisso que a gente fez o nosso Series A, onde a gente captou 100 milhões de reais, né, que foi a nossa... Foi o único investimento que a gente teve, né? A gente pulou um pouco do seed ali com o empréstimo que a gente conseguiu. E aí a gente fez essa captação para abrir a corretora em 2018. Legal. E talvez uma das grandes ações que vocês tomaram ali, que começou a dar muito corpo para a Toro, pelo menos bastante visibilidade para a Toro, foi o Toro Radar. Estava até comentando aqui algumas histórias engraçadas antes da gente começar aqui. Como é que surgiu essa história do Toro Radar e tudo mais? Primeiro, antes de mais nada, de onde é que veio o nome Toro? Por que Toro? Porque eu já acho o nome curioso. Eu sei que tem a ver com a história de investimento, bolsa de valores, mas de onde surgiu esse nome? De onde surgiu essa inspiração para o nome? Sim, o touro, ele tem a parte mais óbvia, que é o símbolo do poder do mercado financeiro e tudo mais. Mas em algumas culturas, o touro, acho que até na América Latina tem umas casas com um tourinho na porta da casa assim, e normalmente aquele tem uma família trabalhadora, né? Uma família que está trabalhando para um futuro melhor. E pra gente significava as pessoas se empoderando do mercado financeiro para construir um futuro melhor. Legal. Tem uma parte meio mística e é que o touro ficou em espanhol, né? Minha mãe queria que tivesse o U no meio. Tem isso. Ficou o touro
Ficou Toro em espanhol, mesmo. que acabou até no Santander. Profético. Sim. Realmente parece que tinha um plano maior aí já desenhado. Então Legal. vinha um pouquinho disso. Legal. E como surgiu a ideia do Toro Radar? Ou seja, ainda dentro dessa jornada de educação, ele surgiu para suportar exatamente a distribuição dessa visão da jornada de educação, não? A gente começou já com essa visão de... desde 2010, a primeira plataforma foi o Toro Radar. Legal. Que era um lugar que você via análises, recomendações e também essa parte educacional ali junta. Legal. Né? E a gente sempre foi evoluindo o produto muito, Juliano. As melhores decisões que a gente foi tomando foram as que foram sendo puxadas naturalmente, sabe? Pela demanda do usuário. Então, assim, as pessoas, na época, abrir uma conta numa corretora era uma coisa muito complicada, né? O home broker, né? Que era... Até hoje, você abre home broker de corretora, é um negócio muito complicado, tudo bem que tem melhorado muito. Então, a ideia era simplificar, porque as pessoas, assim, a execução do investimento, ela deveria ser quase que seamless, vamos dizer assim, né? Você quer comprar um apartamento, você não, assinar o contrato, fazer o pagamento, deveria ser o mais fácil possível, não tem valor ali, né? O valor tá em encontrar qual é a região que eu quero, o que é melhor para mim. Qual que é o modelo que cabe para mim, qual né? que é o custo, qual que é o meu perfil, né? E ao mesmo tempo a indústria tinha sido construída de outro jeito, porque para a indústria o foco sempre foi a execução. Entendi. Né? Então a gente vê assim que a gente foi uma corretora que nasceu ao avesso, né? A gente começa, na verdade, da educação, da recomendação, e só no fim a gente chega no processo de execução. Né? E tudo isso com uma visão de tecnologia que sempre teve no nosso DNA, assim, desde o day one, vamos dizer. Legal. Boa. E você estava aqui comentando um pouco das histórias do Toro Radar. Você que no começo fazia tudo. Você gravava, editava, estava dividindo isso aqui com a gente antes. Como é que era essa história de empreendedor raiz ali no começo, antes dos 100 milhões de reais? Como é que é essa... né? Porque agora é fácil, o pessoal fala assim, vendeu pro Santander, né? Já começou fácil. E como é que era lá no começo? Já teve de tudo, né? Mas começa... No começo começa eu, Marcinho e João, né? Depois logo chega o Guizinho e Gustavo inaugurando o nosso modelo de partnership. Então hoje são mais de 700 pessoas trabalhando na Toro, 100 estão dentro da sociedade. Então só para colocar aí que logo no comecinho já tinha gente ajudando e sempre fez parte. Eu nunca consegui entender empreendedor que vai sozinho, porque a minha jornada sempre foi muito compartilhada. Mas aí teve de tudo, o que eu estava contando aqui. E você já conhecia eles antes? Já conhecia o Marcinho e o João? Já conheci o João, já conheci o Guizinho, o Gustavo. O Marcinho foi o João que me apresentou na faculdade. Legal. E a gente acabou estudando junto. Mas foram várias, assim. A gente, cara, limpava o chão do escritório toda quarta-feira. E na época do Toro Radar, a gente decidiu gravar uns vídeos mais profissionais, assim, colocar a cara. Porque, na verdade, no começo, a gente falando de 2010, não tinha Instagram, influencer, não era ainda tão profissional. Então a gente falou, putz, vamos começar a gravar vídeo com a nossa cara, que era algo raro ainda, investimento. Normalmente você gravava a tela, falava algo do tipo. E aí a gente só tinha aquele escritório pequenininho, a gente ia ter que gravar ali mesmo. Falei, cara, vou fazer os vídeos. E aí, como o escritório ficava cheio o dia inteiro, eu falei, vou gravar de noite, que não tem ninguém no escritório. Né? Então eu chegava no escritório 8 horas da noite, ficava até 8 horas da manhã quando o pessoal chegava. E aí tem muita história boa. Gravava os vídeos. Eu tava contando pro Julião o primeiro dia que eu fui gravar, que as luzes o Guizinho tinha comprado na Leroy Merlin, negócio de luz de estádio e tal. Tem gambiarra danada. E aí, na hora que eu fui ligar, caiu a chave do escritório. Eu tinha tomado um energético para ficar acordado, né? Porque eu tava no outro fuso horário. Na hora que eu fui embora, a porta trancada, não tinha como sair. Fiquei trancado, sem luz, doido de energético, até às 7 horas da manhã. Isso aí. É só uma pitada de muitas dessas que já aconteceram. Acho que vários empreendedores aí entendem do que eu tô falando. Muito legal. E Gabriel, como foi essa história de... Ou seja, vocês provavelmente quando pensaram, né, começar uma corretora do zero e começar uma corretora full do zero como uma fintech, vocês devem ter ouvido um monte de gente falar, vocês são tudo louco, vocês vêm do negócio de educação para fazer uma corretora. Tem certeza que vocês querem fazer? Vocês sabem o tamanho do buraco? Como é que foi essa história de, primeiro, se convencer de que esse era o caminho, que eu acho que até, pensando na jornada do cliente, era até, não vou dizer que é óbvio, mas era razoável pensar nesse caminho. Mas como é que foi explicar isso para o mercado, para as pessoas que vocês tinham que falar? Porque eu imagino que foi aí que vocês, né? Você estava contando que aí que vocês precisaram captar investimento para fazer isso.
que vocês ouviram na época do mercado, quando vocês foram assim, não, a gente quer fazer isso aqui, tá convicto de que esse aqui é o melhor movimento para a companhia? Boa, acho que a primeira fase foi de convencimento próprio, né? E como que a gente se convenceu que fazia sentido? Por 2 motivos. O primeiro, que as corretoras no Brasil tinham sido construídas pensadas para o cliente institucional e não para o cliente final de varejo. Isso começa... Mesmo os home brokers? Mesmo os home brokers, não na tela final, mas nas lógicas no qual a corretora funciona. Porque todas as corretoras sempre tiveram debruçada do Sinacor, que é a pedra fundamental da B3, que é a nossa bolsa. E todas as lógicas ali são construídas pensadas para o institucional. Legal. Então, se a gente criar uma corretora pensada para o cliente final, a gente vai conseguir levar a experiência do cliente para outro nível. Legal. O segundo ponto era, a gente ainda tinha um modelo muito predominante de desenvolvimento em cascada, que é aquele onde você tem desenho de requisito, depois você tem o desenho do user experience, depois você tem a parte de desenvolvimento. Então, era uma esteira de deploy tecnológico muito longa e com muitas interdependências. Se a gente construir uma corretora já pensada para um modelo de desenvolvimento ágil, de verdade, que são os squads multidisciplinares, com entrega de ponta a ponta, e que exige não só a parte cultural forte, mas também de infra tecnológica, a gente conseguiria ser mais rápido do que o resto do mercado. Então, assim, a ideia é muito boa no papel, né? Fácil de falar, difícil conceitualmente de fazer. Faz todo sentido, né? Quando a gente levava, assim, para os investidores, eles já entraram, né? O nosso Series A já foi com esse use of proceeds de construção da corretora. Parte deles era suportar o fato de que a gente ia entrar em rota, a gente ia virar competidor do nosso maior parceiro até então, né? Que era essa corretora que eu comentei. E, assim, o que era muito perguntado, para que mais uma corretora? A dificuldade, assim... E em várias maneiras estava certo as críticas que a gente recebia. Que, assim, a minha sensação é que até 2018 a gente fazia videogame. De 2018 para frente a gente fazia avião. Então, você fazer um deploy num PlayStation é muito diferente de fazer um deploy num Airbus. Né? Então, tivemos que derrubar uns 5 aviões de teste, aprender a ser uma instituição financeira. Mas, aos poucos, a gente foi... pegando o jeito e virando. Mas eu acho que sempre foi um pouco disso, assim, E eu acho que o desafio agora, nesse momento tem outras corretoras surgindo, né? A gente foi o primeiro ali a dar esse passo, e assim, e o que todo mundo que eu converso vê é isso, assim, é muito diferente ser uma instituição financeira e é um negócio de altíssima alavancagem operacional. O que quer dizer isso? Tem um custo fixo muito alto, né? Um investimento muito alto, você precisa de muita escala para se pagar. E hoje você não tem mais corretagem, né? O modelo é todo muito mais... tem que ser muito eficiente para rodar. Sim, o modelo é mais enxuto. Acho um pouco dessas críticas assim, que a gente recebeu, mas olhando para trás fez todo sentido. Olhando para frente na época também. Durante a jornada teve umas horas que a gente falou, putz, isso aqui pode dar muito errado, né? Mas graças a Deus tudo se encaixou no final. Tudo deu certo. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. E como é que foi você citou um ponto aqui bacana, né, que assim, vocês tinham uma relação forte, muito bem estabelecida com uma corretora que tinha permitido você chegar até ali, e vocês iam virar... concorrentes dessa corretora. Como é que você fez para navegar essa negociação, essa discussão com eles, para tratar isso de uma maneira satisfatória para vocês, para eles, e, né, porque assim, quem não conhece o Gabriel, e agora vou dar um depoimento meu, o Gabriel é um cara que não gosta de ficar fazendo nada escondido, e ele trabalha as coisas de maneira muito aberta, muito franca com todo mundo que tá envolvido, e sempre buscando, acho que, o melhor para todas as partes envolvidas, mesmo que eventualmente não seja o máximo para todas as partes envolvidas. Imagino que você deve ter feito a mesma coisa na época. Como é que foi essa conversa? Porque não foi necessariamente imagino que não tenha sido uma conversa necessariamente simples, né, Gabriel? O que a gente fez foi o seguinte, assim, tinha um processo no Banco Central. Primeiro a gente precisava perguntar para o Banco Central se ele deixaria a gente ter uma corretora. Porque o regulador, ele é a porta de entrada do mercado financeiro. Que foi um caminho que, inclusive, muita gente, né, às vezes fala, eu vou abrir uma corretora, eu vou abrir... Né? Você vai se o regulador deixar. Desde que, né? E não era uma missão trivial, né? Porque era tanto de moleque de 24, a gente começou a atuar com 18, 17, 18 anos. Então,
Isso aí era 2016, a gente estava com uns 20 e poucos anos de idade. Então, a partir do momento que o regulador falou, olha, vocês podem começar a constituir a corretora, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no presidente dessa corretora e contar para ele o que a gente estava fazendo, né? E assim, com ele sempre foi uma conversa aberta e você sabe o nosso jeito, né, Juliana? De peito aberto, de colocar, de olhar de frente às conversas difíceis, né? Eu acho que esse é uma talvez das lições mais importantes da gente como empreendedor. A gente precisa colocar a luz onde às vezes está escuro, né? Onde está obscuro, onde às vezes ninguém quer olhar, tem aquela conversa difícil, né? Que às vezes dá um frio na barriga. E essa foi uma delas. E assim, e a história dessa corretora também foi assim. Eles também deram um passo de fé deles de algum momento de fazer um movimento como nós fizemos. Então, eu acho que foi entendido assim. Mas do ponto de vista de negócio, foi um risco gigantesco, né? Eu não sei nem dizer se o risco-retorno foi positivo. No final deu certo, graças a Deus, mas realmente era a gente abrir mão de... Na época a gente tinha uma empresa de educação e consultoria que mantinha sua receita, mas o negócio de intermediação foi para zero praticamente, como se a gente tivesse começado a empresa de novo em 2018. E vocês tiveram que migrar a base de clientes ou tiveram que constituir uma nova base de clientes e a base antiga ficou lá? Porque quem é dono do cliente é a corretora. Né? Então vocês basicamente tiveram que começar do zero. Ou seja, então dá pra dizer hoje que quase tem 2 touros por aí. Uma pré... Ou umas 3, 4. Umas 3, 4. Uma pré e uma pós. Já foram vários touros. Mas aí com certeza teve uma refundação, vamos dizer assim. Né? Legal. E essa é uma decisão super difícil. Vocês deram alguns passos para trás para dar alguns passos para frente. Sim. Foi legal. Bem difícil. Mas o apoio muito grande dos nossos investidores, né? E da gente mesmo, sabe? É o que eu disse, assim. Tem hora... Em vários momentos da jornada a gente sentiu muito medo, tem hora que a gente sentiu perdido, tem hora que a gente achou que dá tudo errado. Mas você poder olhar do lado e ver que tem alguém com você e que, cara, nós estamos juntos e vamos um passo de cada vez, você começa a encontrar coragem dentro de você para entrar em lugares que sozinho você não conseguiria ir, né? Então, nisso eu sou muito grato à parceria, né? Que eu acho que até você já vivenciou um pouco ali que faz parte da Toro. Né? Legal. E acho que esse é um gancho bacana, né? Entre vocês, os sócios, os primeiros sócios ali, as primeiras 3, 5 pessoas, essas pessoas elas formam um núcleo duro que acaba sendo super importante para a organização ao longo do tempo, né? E geralmente são características complementares, né? Nesse contexto, Gabriel, quem que era o cara mais, não, vamos aqui mesmo, o cara mais convicto, não vou dizer agressivo, porque acho que nenhum de vocês tem muito perfil agressivo, né? Que era o cara assim mais convicto, não, vamos ali, quem que era o cara mais, não, peraí, vamos dosar, pensar, como é que era essa divisão entre você, Marcinho, João ali, nessas horas? Boa, eu acho que a gente sempre fez um papel de se equilibrar, sabe? Então é engraçado que às vezes quando um tomava uma posição mais ousada, o outro estava equilibrando. Mas eu acho assim, eu sempre fui o mais doidão do pessoal. Mas o Marcinho é o gênio da execução, né? Você já conheceu. Teve época que pediam pra gente andar em 2 aviões separados. Eu falava assim, ó, se meu avião cair, amanhã tá tudo certo. Se o do Marcinho cair, eu quero que caia em cima da minha cabeça, porque... Eu não quero ficar sozinho aqui. Claro que é brincadeira, porque tem, né, todo um plano de sucessão e tudo mais, mas realmente sempre foi um gênio dessa execução. E o João sempre teve a visão mais financeira, foi o CFO da companhia, uma visão muito grande de pessoas também. Então a gente sempre se equilibrou dessa forma, e aí isso foi expandindo para partnership, né, começando com o Guizinho e o Gustavo, e hoje para essa partnership que é muito maior, né, e eu vejo que hoje tem um núcleo duro de 120 pessoas sócias e de 700 pessoas compradas com o que está sendo feito e que ganhou a confiança de, assim, um time, na hora que você entra numa rascada junto e sai e vê como ser feito, aí tem a primeira, aí a segunda, aí a terceira, você começa a ganhar confiança e diz assim... a gente sabe o que tem que fazer. E que é uma aventura, empreender é uma aventura, né? Você está no border ali de fazer algo novo que ninguém fez. Se você realmente tá ali para fazer a diferença. Então, tem hora que você vai ficar perdido mesmo, mas você sentir que tá junto, né? E esse, talvez, no meu jeito de gestão, sempre foi muito importante, assim, de que a empresa ela é só uma grande rede de relacionamentos. Porque o CNPJ ali é uma fantasia, né? Mas o que ela realmente é?
tanto de gente que decidiu estar junto para fazer algo, né, que conecta ali. E se você não cuida da saúde desses relacionamentos, né, então para mim sempre foi... Eu brinco assim, a empresa vai ser tão saudável quanto for o relacionamento entre as pessoas. Que parece uma coisa muito romântica, mas que é muito prática. Sim. Então assim, E muito mais difícil de manter do que se parece. Muito mais difícil, porque... todo mundo vem com uma pecinha estragada para esse mundo, que é o tal do ego, né? Todo mundo quer estar certo, quer a individualidade e tudo mais, e essas coisas vão se raspando uma na outra, né? E você precisa, e é bom que isso aconteça, mas você precisa fazer com que isso tenha uma sistemática para ir raspando e lapidando, né? Igual, vocês já viram aquelas pedrinhas no fundo da cachoeira que são brilhantes, né? Por que elas são brilhantes? Como foi raspando na outra até libertar esse brilho aí. Então assim, e como que isso vai para a prática? Por exemplo, eu com os meus sócios, a gente sempre teve um combinado que era, a gente não dorme com nada entre a gente. Então, assim, cara, já teve vezes de, ter discussões muito acaloradas, pra dizer o mínimo, mas a gente foi aprendendo a ser transparente um com o outro, sabe? E eu acho que isso, assim, o que eu pedi dos times? Qual que é o ritual mais importante da Toro? Não era conversa com o CEO de um em um mês, isso aí é só um símbolo. A cultura acontece no varejo, é no dia a dia, é o one-on-one entre as pessoas semanal. Então, assim, todo gestor e o direto tem um one-on-one semanal. E não só com o gestor, com as pessoas que estão ali mais conectadas. E para que é isso? Eu brincava lá, a gente criou até o modelo que era a expressão. Cara, quando você falou assim, João, cara, vou falar com você, é expressão, tá, velho? Eu preciso colocar pra fora isso aqui. Cara, isso... Foda. Às vezes soltava um palavrão, falava e a gente sabia que era pra sustentar o espaço pra gente poder ser transparente, porque quando a gente começa a esconder as coisas uns dos outros, é quando o relacionamento começa a... E que, de certa maneira, como a gente sempre quis tratar o relacionamento com todos, né? Com os stakeholders e tudo mais. Mas esse acho que foi um... O pessoal brinca assim, eu acho muito mais incrível na Toro a ideia de que até hoje nós somos grandes amigos do que de que a gente saiu da salinha cheia de barato e chegou aqui, né? Porque quantas histórias dessas que terminam no... E não é amigo num lugar romântico e tudo mais, assim, pessoas já vieram, já foram embora, já trocaram de papéis, mas um lugar de relacionamentos verdadeiros mesmo. Eu acredito que onde a gente tá, a gente pode ter relacionamentos verdadeiros. Mesmo que não seja uma amizade, não é que a gente sai no fim de semana, mas... Cara, nós estamos aqui, a gente vai fazer. A gente mesmo teve um relacionamento assim, né? Passamos aí... Pra quem não sabe, o Julian foi advisor de uma das empresas que a gente adquiriu. Sim. Né? E desde o começo, assim, nossa conversa foi super fácil nesse lugar de colocar a verdade. Tinha coisa que o Julian falava, isso aqui não tá bacana, realmente não... Então, eu acredito muito nisso. Não, muito legal. E, cara, e como que... Obviamente, daí botaram a corretora em pé, deu certo e chamaram a atenção do Santander. Como é que foi essa história de chamar a atenção do Santander? Se é que vocês chamaram a atenção do Santander ou o Santander provocou vocês provocaram? Como é que foi essa história de acabar se aproximando de um animal gigante como o Santander, né? E como é que foi essa aproximação inicial e, né, que acabou culminando com o investimento e depois, né, com a aquisição? Boa. Começou o seguinte, depois que a gente colocou a corretora no ar e começou a ver unit economics promissores, e a estrutura estava funcionando, a gente falou, agora vamos atrás de um Series B para a gente poder pisar no acelerador com força. Né? Legal. E a gente começou esse Isso era quando, mais ou menos? Isso era 2019. Tá. 2019. Então tinha começado a corretora em 17 ali, uns 2 anos depois, mais ou menos. 2018 a corretora foi pro ar no segundo semestre. Tá. Tá. Mas o começo foi bem difícil, assim, sabe? Até a gente pegar o jeito, estabilizar tudo, aquela brincadeira de começar a fazer avião, de roubar uns 3 aviões de teste, mas a gente começou a pegar o jeito e falou, agora o negócio tá pronto para escalar de novo. Legal. E a gente começou esse roadshow do Series B, e aí chegou na hora que a gente tinha um term sheet pronto, praticamente, e chegou a pandemia. Né? Eu lembro até uma das conversas do... E tinha um term sheet pronto do investidor, não era com o Santander, era com outro player, era com outro player. Investidor, e aí tivemos uma última reunião, falou, não, cara, vamos... deixa só esfriar essa conversa da gripe aí, e aí a gente assina. A gripe era uma pandemia global, obviamente não veio a não acontecer, e foi um dos maiores presentes que a gente já recebeu, sabe? Porque foi uma oportunidade de a gente olhar pra dentro, focar no negócio, falar,
o mercado fechou, obviamente, né? De uma hora para outra, o mercado fechou. E, surpreendentemente, para o nosso negócio, a gente teve um super tailwind com isso, né? De juros baixos, todo mundo querendo investir. Então, foi uma das épocas de crescimento mais exponencial da Toro. Então, a gente interrompeu o processo do Series B e na hora que chegou ali no meio do ano, acho que a gente chegou a ter 4, 5 term sheets de potenciais estratégicos e investidores. E o Santander era o que fazia mais sentido, né? Porque era onde juntava o melhor dos dois mundos. E isso é outra coisa, assim, às vezes o empreendedor romantiza muito, eu quero fazer um caminho solo, eu quero ficar só na track ali de captação, né, de crescimento. E assim, acho que o pragmatismo de saber a hora de trazer um estratégico é muito importante, né? Porque E como é que ele identifica essa hora? É legal você falar esse ponto, mas para um empreendedor que nunca viveu isso ou que está nesse estágio agora, o que foram os sinais que levaram a você a falar assim, não, isso aqui me indica que eu preciso me aproximar de um estratégico? De um lado, a gente viu o movimento de outros corretores de mercado, onde assim, tá todo mundo casando com alguém, né? E quando você casa com alguém, você perde algumas liberdades, mas você ganha muitas outras. E a nossa indústria tem um processo, Juliano, que eu acho que é análogo para várias outras indústrias, que você começa numa disrupção de decoupling, que é o quê? XP começa em corretora, Nubank começa em cartão de crédito, BTG começa em investment banking. Estou dando um exemplo não perfeito, mas isso aconteceu em várias outras indústrias. Em determinado momento, depois que você tem um crescimento, você começa um processo de recoupling, que é o quê? Agora que eu estou grande, eu vou começar a integrar a cadeia de valor. Isso acontece tanto do ponto de vista de unit economics, de começar a ver a receita do cliente inteiro, como de experiência, né? Você começa a ver a experiência inteira do cliente. E a gente via que, da mesma maneira que a gente vem crescendo exponencialmente, esse número se mantém e é público. Até hoje, na própria divulgação de resultado do Santander, traz esses números de crescimento da Toro que são bastante exponenciais. No tempo, eu não vou conseguir competir com alguém que é totalmente bundled, que faz do cartão de crédito ao investimento, à originação, à estruturação da operação. Então, a gente precisava de um parceiro, né? E eu acho que uma parceria é muito importante também. Às vezes a gente tem um olhar muito egoísta de pensar o que é melhor para mim. Só que eu acredito num dia que você precisa pensar assim, o que cria mais valor pro todo? Porque isso normalmente é onde vai estar a maior oportunidade para todo mundo. E no Santander, claramente, era onde a gente tinha a oportunidade maior de estar junto e criar muito valor juntos, né? E eu acho que o banco tinha uma consciência muito grande também de dar autonomia e fortalecer a Toro, né? Porque assim, em vários outros lugares eu vi que talvez a gente ia virar uma coisa mais conectada ali com o todo e tudo mais, e na Toro existia uma visão de preservar a identidade e a cultura da Toro, né? Por acreditar que esse era um ingrediente que seria válido ali na trajetória. Então tudo isso vai combinando. Eu acho que tem um quê de intuição também. Eu tenho uma fé muito grande. Eu não tenho religião, mas a fé em Deus é a base na minha vida, e eu sempre paro. Nesses momentos difíceis eu paro, silencio minha mente, dou uma caminhada e a resposta fica óbvia, né? Mesmo quem às vezes não acredita em Deus, acho que o silêncio da sua mente muitas vezes tem as respostas que você precisa, né? E tem momento que é isso. Tem hora que é correria, fazer, mas assim, acho que a nossa sociedade hoje dá pouco valor para esses momentos mais introspectivos mesmo, de reflexão. Eu acho que qualquer líder tem essas horas que você tem uma bifurcação ali e é difícil de saber, não é óbvio o caminho, né? Nunca é. Então eu tenho essas minhas caminhadas aí nas horas que... Boa. E esse ciclo acabou sendo longo, Gabriel, entre vocês começarem a conversa com eles e concluírem a transação? Foi um ciclo longo, curto? Não, foi assim, foi tão rápido quanto dá para ser uma operação que tem uma complexidade em si, né? Mas assim, o banco tem um time de M&A muito bom. A gente também tinha o Marcinho, né? O Juliano já conheceu aí, que é uma máquina de não trabalho. Não dá para entender. Não.
Então, assim, foi tudo... A gente já tinha como sócio no nosso Series A os assessores que assessoraram tanto quem estava entrando quanto a gente, eles trocaram a participação, a comissão deles em participação, assim como vocês fizeram. Então acabou que eles ajudaram a gente na transação também no processo, também. E assim, e num ambiente muito alinhado, sabe? E teu time era muito bom, né? O time todo de advisors ali, o pessoal das vezes do 7, né? O pessoal muito bom. Fontes. Muito, muito bom. Não, legal. E como é que foi? Vocês permaneceram nessa jornada daí com o banco como investidor, então, mais ou menos 3 anos. A gente foi em 2020 ali. Vamos pensar, o signing foi ali na segunda metade de 2020. Até e a gente agora, foi fazer o signing novo agora em 2023. Tá mais ou menos isso, 2 anos e meio, 3 anos. 3 anos. Sim. Como é que foi essa, né? E você falou assim, e um dos valores que a gente enxergou no banco lá na largada foi eles terem essa visão de deixarem a gente independentes, mas aportarem na gente uma série de capital. Não, capital não no sentido de dinheiro, mas uma plataforma para que vocês pudessem crescer de uma maneira maior. E como é que foi essa experiência de aprender a navegar isso com o banco e fazer isso acontecer? Né? A nossa relação especificamente começou já num desses movimentos de vocês, já buscando caminhos adicionais ali. Como é que foi isso? Eu sempre tive um pouco desse jeito de liderança muito peito aberto, né? De criar relacionamentos e tal. Eu lembro que quando a gente fez o deal com o banco, muita gente falou, agora você vai ver o que é realidade. Como é que é corporação, como é que... Vão te abafar. Não dá pra ser tão inocente assim e tal. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso do outro jeito. Eu vou ser o que eu sou, né? Então sempre Tomara assim, que dê certo, né? Eu falei, vou abraçar as pessoas que vierem com amor, com verdade e fazer o melhor que eu posso. E, surpreendentemente, o que eu encontrei foi assim, fiz relacionamentos super verdadeiros. Na época o Clemenceau foi, que era o CEO da corretora independente do Santander, da PI, veio pra Toro como COO comigo, cara, fizemos uma super parceria. Tinha um vice-presidente de Wealth que era mais próximo também. E foi assim, construindo vários relacionamentos dentro do banco e aprendendo que talvez esse é o jeito que eu aprendi a navegar as coisas, sabe? Com verdade, com amor, um passo de cada vez. Não é diferente dentro do banco do que é na Toro. O que é diferente é uma organização muito mais complexa, né? E não porque brinca muito fácil sentar no banquinho da startup lá e criticar os incumbentes. Cara, quem lucra muitos e muitos bilhões, né, e tem que lidar com dezenas de milhões de clientes. Então, assim, tem uma complexidade que é inerente a ter um portfólio de produtos tão grande, a ter uma organização com tantas pessoas. Mas aos poucos eu tenho aprendido a estar junto e com esse ingrediente, que é o que eu sei. Assim, então, ir um passo de cada vez e saber que as pessoas... eu volto naquilo, assim, são pessoas, né, igual cada um de nós, em qualquer lugar. Pode ser o estagiário ou pode ser o presidente do banco, todo mundo são pessoas. E eu acredito que uma das belezas dessa vida é que a gente é igual, mas diferente, né? Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Eu não considero que sou melhor ou pior do que outra pessoa. Eu tenho uma responsabilidade, um papel diferente de outras pessoas, porque é a minha função ali, né? Então, tratar isso, porque quando a gente está numa relação que a gente vê o outro como superior ou inferior, eu acho que a gente perde o poder de ser quem a gente é, né? Eu acho que esse é o maior poder que cada um chegou aqui. A gente cobre ele de um tanto de coisa, eu mesmo tenho um tanto de ideias ainda para curar na minha mente, mas eu sinto que foi onde eu encontrei essa capacidade de conversar uma língua que realmente é diferente, né? E funcionou bem, né? Tanto é que até hoje, tanto é que o deal vem para esse último para falar, cara, acho que nosso noivado funcionou bem, vamos casar. Sim. Né? E agora a gente está nessa fase de casamento onde mantém esse princípio, né, de a Toro continua existindo de maneira autônoma, a Toro continua tendo o seu CEO, a sua verticalidade, mas ao mesmo tempo agora a gente consegue explorar sinergias dentro do banco e pensar numa estratégia de maneira mais integrada, que é onde está a grande oportunidade. Né? Legal. E já deu para entender o que vai ser essa nova fase, né? A gente estava aqui... A gente acabou chegando juntos aqui. Já deu para entender o que vai ser essa nova fase, assim, o que se espera? Já dá para ter uma ideia do que e o que dá para dividir com a turma do que esperar da Toro nesse novo ciclo? E vocês já conseguiram entender, tá bom, então os desafios para a gente agora também individualmente, dado que a gente está mais integrado com o banco, são
são esses, assim? O que dá para esperar? O que já tem público, assim, que aconteceu, né? O Mário, que é o presidente do Santander, né? Inclusive, eu vejo, parece mais um presidente de fintech do que de bancão, porque tem uma cabeça super aberta, uma visão de horizontalidade e tudo mais. A visão dele foi, cara, vou trazer o Gabriel e o Márcio para dentro do banco para ajudar a gente daqui, inclusive conectar a Toro, né? Uhum. E a gente conseguir ver como que a gente explora essa sinergia, impulsionando a Toro e impulsionando o banco, né? Uhum. Então, assim, tem uma complementariedade muito grande entre as plataformas. Uhum. Então, a ideia aqui não é nem ser... E o legal é que a gente já tem exemplos de outros players que fizeram movimentos parecidos e já com prós e contras em dois extremos. Então, assim, tem gente que já comprou e integrou tudo e às vezes não funciona tão bem. E tem gente que comprou e não conseguiu explorar sinergia quase nenhuma, que também não funciona tão bem. Então, nossa ideia é como é que a gente encontrou o equilíbrio de manter a essência da Toro, o crescimento exponencial, o modelo leve, ágil. Óbvio que crescimento exige, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas a empresa grande é muito burocrática. Cara, tem uma parte grande disso que se você tem 60 milhões de clientes, é muito diferente de ter 1 milhão de clientes. O nível de controle, né, e tudo mais, você precisa ter muito maior. Então, assim, qualquer empresa que quer crescer tem que ganhar, Preparada para isso. Tem que se preparar para isso. Mas como que isso seja só o necessário e como que a Toro pode trazer também, Sim. igual a Toro vai aprender com o banco possa aprender a gente se misturar isso cada vez mais e numa estratégia una. Né? E a complementariedade, ela é óbvia, assim, não tem muita dúvida. Em termos, você pega hoje a Toro, você entrar na Apple Store ou na Google Play, você vai ver que é o Tier 1, assim, a gente é a primeira empatado, às vezes que é empatado em primeiro na melhor avaliação com as outras corretoras. Então, é um produto muito competitivo e agora, junto com o Banco Global, né, um dos maiores bancos do mundo e com uma expertise e uma sinergia em outros produtos muito grandes e com uma base de clientes gigante e com uma cultura que tem um ponto de interseção grande com o que a gente construiu na Toro, tanto é que deu casamento, né? Não, muito legal. E Gabriel, qual que é a sua leitura para o mercado todo, né, em termos de fintechs, bancos? É um mercado que vem se transformando, né? Se falou muito em alguns pontos assim de coisas que podem ser disruptores, open banking, depois toda a parte de cripto e digital tokens e tudo mais. A sua visão ali de dentro desse universo de, né, uma fintech que deu certo, que se integrou a um incumbente, que está agora fazendo uma transformação, uma disrupção talvez de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Como é que você enxerga esse mercado como um todo, para quem está querendo eventualmente empreender nesse universo de fintechs e tal? O que você ainda enxerga como oportunidades e o que por outro lado você fala assim, putz, cara, o negócio é um pouco mais complicado de dentro do que parece de fora? Eu acho que hoje é muito mais competitivo, né? Eu acho que uma parte grande do mato alto já tem sido cortado. Então, para você começar hoje algo do zero, eu começaria com assim, um nicho bem focado. Né? Assim, a brincadeira do decoupling. Aquele exercício né? do Pegar decoupling tem que ser bem segmentado. Só que cada dia é mais difícil achar essa fatiazinha sozinha, né? Sim. E eu acho que a robustez tecnológica que tanto os incumbentes quanto os disruptores ganharam já, tá virando uma briga de gente grande, vamos dizer assim. Sim. Mas com certeza tem muita oportunidade, tem gente que vai encontrar caminhos que... E eu tô falando isso, mas quando a gente começou era a mesma coisa. A gente tava lá numa salinha cheia, né, de 20 metros quadrados e tinha gente que era um prédio na Faria Lima que não existe mais e a gente conseguiu sobreviver. Então acho que não tem muita regra. Mas eu diria assim, começa do propósito. Essa é uma coisa que eu... as primeiras vezes que eu vi isso eu achava a coisa mais romântica, né, bobagem e tal. Mas essa foi a nossa prática. Nada consegue manter a estabilidade na mente que você vai precisar nessa jornada do que um propósito. Porque na forma vai estar tudo mudando. Tem hora que você vai falar, caramba, ferrou, né? Mas se você tem uma luz para onde você está olhando, você consegue seguir um passo de cada vez. Se cercar de gente boa, sabe? Pessoas que você consiga que ter um relacionamento verdadeiro com essas pessoas. Verdadeiro, mais uma vez, o que eu falei, né? No sentido de ser franco um com o outro, de construir junto e de estarem comprados nesse propósito, né?
E aí eu acho que o caminho vai se revelar também. Eu acreditava muito em líderes que têm uma visão para daqui 5, 10 anos e tal. Eu acho que a grande verdade para a maior parte é que você não enxerga 2 palmos na sua frente. O que você precisa é ter velocidade para reagir. É óbvio que precisa ter uma luz estratégica, uma visão, mas ela é abstrata, ela precisa ser macro, e o dia a dia, o passo a passo, que é onde se vai construir o caminho, né? Então, outra coisa disso é só um ponto de partida. Sempre o próximo passo é sempre um ponto de partida para os próximos passos. Não adianta ficar... A gente tinha um termo que a gente falava muito lá, bedufano, que é Big Design Up Front. Cara, começa, põe o barco na água, vai e tenta manter o barquinho o mais leve possível, o mais rápido, né? E aos poucos vai achando o caminho. Show. E, cara, você já dá pra falar que você é um veterano do empreendedorismo com menos de 30 anos de idade, né? Você deve estar fazendo 30 aí pelas contas, Pela né? quantidade de cabelo, deve ser, né? Porque o cabelo aqui já tá... Quando eu abri a corretora, o cabelo vinha até aqui, agora... Já tá um pouquinho mais, né? Então, dá pra dizer que é um veterano aí. Como é que tem acontecido isso? E vou dar um pouco da minha experiência, talvez você esteja começando a viver isso, que é agora você ser procurado por outros empreendedores, eventualmente, para ter apoio, ter direcionamento, eventualmente até ser investidor ali, se for o caso, mas já está começando a acontecer isso para você, assim, de você tá virando uma referência para novos caras aí? E como é que tem sido isso para ti, assim? Como é que tem sido essa jornada? Óbvio que já apareceram. O próprio Carlos, né, que é o caso da Mobius, acabou virando uma questão, começou como um papo desse, né? Exato. A gente ajudando ali. Querendo ajudar mesmo. Na época não tinha nenhum tipo de acordo ou interesse. Então eu fico muito atento para isso. Onde estão os chamados sinceros, sabe? Quem que realmente quer. Porque é impossível ajudar alguém que não queira ser ajudado, né? E querer ser ajudado exige um nível de humildade muito grande, que é o que eu tento manter na minha mente, porque eu preciso de ajuda o tempo inteiro, né? E peço muita. Para você mesmo, a gente já teve vários papos. Mas assim, em termos de referência, eu não... Sempre fui, Juliano, cada um tem um perfil, né? Talvez um pouco da característica mineira ali, um pouco mais... nunca fui de aparecer muito, né? Ou de estar... E nada contra, eu acho que esse é um chamado que é super legal de como é que consegue ajudar, ter voz. Eu sempre foquei muito assim, a minha missão até hoje foi muito ajudar as pessoas que estavam no barco, sabe? Uhum. Cara, como que eu ajudava as 600, 700 pessoas que estão ali fazendo acontecer, e agora talvez as 50 mil do banco, 60 milhões de clientes, então sempre tive... pra quem não tá, vocês não estão vendo aí que ele tá de casaco aqui, mas ele chegou aqui vestindo a camisa do banco e tal, então... Já troquei meu uniforme. Já trocou o uniforme, né? Tá no meu coração, mas estamos unidos nessa chama aqui agora. Não, e acho que essa foi uma coisa, né, desculpa o parênteses, mas foi simbólica, porque toda vez que eu te encontrava, você estava sempre ali com... né, Toro, vestindo a camisa da Toro, e agora, agora o Gabriel tá vestindo a camisa do Santander, mudou de verdade, mudou de verdade já. E com o sentimento que era o mais útil para todo, que tá fazendo todo sentido, né, e que a gente faz parte desse todo, né, estamos sendo muito bem recebido. Mas o que eu tava comentando é isso, e assim, a gente mesmo no nosso podcast foi difícil marcar, né, porque eu tava no meio desse processo e eu sempre fiquei muito focado. Mas eu sinto de ajudar quando tem um chamado sincero, né? E tô sempre muito aberto nisso também. E acho que tem um exemplo aqui, né? A nossa relação começou disso, do Carlos, que foi esse empreendedor assessorado pela Aldas, né? Muito bem assessorado. E começou de uma relação dessa, né? E com a gente também, acho que foi por aí. Ele começou com a gente pedindo ajuda em alguns pontos específicos também, não imaginava... procurar uma transação, e acabou no meio das conversas essa coisa surgindo, assim, tipo assim, não, talvez valha a pena a gente ter alguma coisa. E foi um dos processos mais rápidos, né? Acho que um depoimento aqui foi um dos processos mais rápidos que a gente já participou, da gente começar a ir até o final, pelo menos até o signing, né? Depois a gente teve que ficar esperando o Bacen, porque né? A gente teve que ficar esperando ali um aspecto regulatório da transação que nenhum de nós controlava,
Mas foi muito rápido, foi uma transação que foi super rápida, foi super fluida, né? Foi bacana. E nisso, acho que me veio uma coisa que só desse ajudar. A coisa mais rara que tem nesse mundo é você ajudar sem querer nada em troca, né? E isso é muito poderoso. Tem aqueles livros difícil, que falam, né? Como influenciar, ajudar pessoas, ajude para um dia ter em troca. Eu acho que tem uma coisa que é 100 vezes mais poderosa, que é você ajudar sem esperar nada em troca. E é louco que desse lugar, na verdade, vai vir coisas que você nem imagina, né? E desse lugar você consegue lidar de igual para igual e ter uma conexão mais profunda, né? Porque é diferente, você sabe. A gente sabe quando tem outros interesses envolvidos, né? Quando tá... E tá tudo bem, tem relações que são assim mesmo, mas sempre que você vê uma oportunidade de ajudar sem esperar, eu acredito que vocês vão ver que é o investimento com o maior retorno que tem. Muito bom isso, muito legal. Gabriel, o que você, para quem está ouvindo a gente, para o empreendedor que está ouvindo a gente, está começando, está pensando em começar, o que você diria que são as principais habilidades que ele deveria ter ou as principais coisas que ele deveria estar preparado? Vou te fazer algumas perguntas, você já engata em todas elas. Primeiro é essa. Segunda, se você pudesse voltar no tempo e dar uma mensagem para você lá com 18 anos, 17, o que você falaria pro Gabrielzinho lá de 17 anos? E a terceira é, se você pudesse dar uma mensagem pro Gabriel daqui 10 anos, qual a mensagem que você gostaria de escrever para ele hoje, para daqui 10 anos ele abrir e ver a mensagem que você deixou para ele no futuro? Boa. Vamos fatiar aqui, eu vou começar da primeira e depois, se eu esquecer, eu vou puxando com você. Mas eu vejo assim, tem 3 pilares, assim, tem um técnico, que não tem como escapar, né? De entender o negócio, entender o que está sendo feito, é o hard skill mesmo. Sim. Só que eu acho que a gente vive num mundo que sobressai, exacerba muito esse primeiro pilar em relação aos outros dois, e sem os outros dois não acontece nada. Que o segundo é o pilar emocional. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe o que é bom para você comer e ser saudável, né? Mas todo mundo de vez em quando pega e come. Todo mundo não. Mas tem muita gente que vai lá e sabe a dieta que tem que fazer, sabe tecnicamente que tem que comer, mas come uma barra de chocolate à noite antes de dormir. Sim. Nada contra também. Mas estou dizendo assim, um plano, a parte técnica não adianta nada se você não tiver estabilidade emocional para seguir o que está sendo feito. E eu digo isso assim, isso foi testado muitas vezes na nossa jornada, que assim, a gente tinha um plano, fazia sentido, mas cara, quando o jogo chega nos 44 do segundo tempo e você tá perdendo, cara, às vezes, né, se você conseguir ter a estabilidade emocional de seguir aquilo ali. E assim, isso significa assim, cuidar da paz na sua mente. Até completei o ciclo como CEO da Toro, né? Fiz a transição há algumas semanas e eu tava pensando na minha cabeça assim, quais foram as decisões. E eu vejo assim, 4 ou 5 decisões que foi 80% do meu trabalho, né? E que várias delas foram tomadas nesse lugar, assim, no silêncio da mente. Realmente não tá nem com medo, nem excitado, nem... É um lugar de serenamente olhar e tomar a melhor decisão para o todo. E eu acredito que a estabilidade emocional, ela só consegue realmente ser preservada se tiver um terceiro pilar que eu chamo de existencial, que é um pilar de propósito, né? Que é o que mantém essa estabilidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui é uma maratona, né? E é uma maratona que não é uma maratona numa estrada reta asfaltada, é uma maratona subindo um morro esburacado com um leão chovendo, caindo um trovão, chovendo cometa, assim. Abastecendo o carro no caminho, Abastecendo né? o carro no caminho, então é muita loucura. Se você não tiver algo que estabiliza a sua mente, né? É isso que eu fui encontrando dentro de mim, assim, de essa conexão com Deus, que para mim é a coisa mais importante da minha vida. Essa é outra coisa engraçada, assim, sem entrar no mérito de... Mais uma vez, igual eu falei, eu não tenho uma religião, mas você pega várias pessoas, o próprio Ayrton Senna é um ídolo que a gente tem, que a gente fala muito dele, da técnica dele, de como ele ajustava o carro, mas muito pouca gente lembra, assim, ele tinha uma conexão profunda com Deus, a espiritualidade era uma coisa base na vida dele, né? E não tô falando que você precisa ter esse mesmo caminho, entendeu? Mas basta você ter um propósito que estabiliza a sua mente. Cara, pra onde eu tô indo? Por que eu tô fazendo isso? E sobre o propósito, tem uma coisa, não precisa ser Deus, se você não sente isso, mas tem uma coisa que eu acredito que é crucial. Não pode ser só por você.
Se é só por você pode ser inteligente tanto que for, você pode ter... É igual botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari. Você não vai... Agora, se é por nós, se é pelo seu cliente, se é pela humanidade, pelo seu país, qualquer símbolo que signifique uma expansão em relação à sua identidade individual. Eu acho que é aí que está o poder para transformar as coisas, né? Enquanto é por mim, mas quando é por nós, né? Eu falo isso por experiência própria. No começo da Toro eu tinha muitos objetivos egoístas. Assim, eu queria ser rico, eu queria ser importante, que vem até de uma adolescência que eu era o gordinho bulinado da escola, sabe? Então a minha vingança era ficar rico. Só que nessa busca, na verdade o que eu vi foi tudo desmoronar. De depressão, de insônia, de não conseguir o que eu queria, né? Mas foi muito louco, porque quanto mais eu desistia desses objetivos individuais, mais tudo que eu queria chegava até a mim, né? Então, que foi um momento de virada ali na Toro pra mim, em 2013, que era esse momento que eu tava, né, depressão, insônia e tudo mais, e que eu comecei a ter o sentimento de por nós, quando a gente trouxe os primeiros colaboradores, quando a gente pegou uma dívida na época, esse empréstimo que eu falei, que assim, eu venho de uma família de classe média, e a parte da minha família era botar o imóvel que a gente tinha de garantia pro empréstimo que a gente pegou, o imóvel que a gente morava. Então, assim, naquele momento eu falei, isso aqui precisa dar certo. E não é por mim, é pela minha família, é pelos meus pais que acreditaram no nosso sonho, é pelos nossos colaboradores que a gente começa a ter. Então, foi sempre nesse nós que eu me abasteci. Né? Hoje estava lá na divulgação de resultado do banco, de olhar aquela galera toda junta. Isso pelo menos para mim, foi o único combustível real. Muito legal. Que eu encontrei. Aí, segunda pergunta. A segunda pergunta era o que você voltaria lá no tempo e diria pro Gabrielzinho lá de 17 anos? Eu falaria pra ele assim, vai ficar tudo bem, cara, vai, não se estressa tanto. Preserva os cabelos aí, leve, porque isso aqui vão fazer falta pra mim depois. Que volta assim, tem essa pecinha estragada que a gente vem do ego, ele conta uma história pra gente que é o seguinte, é sempre sobre o futuro. Ou sobre o passado, né? Ou eu quero me orgulhar do passado, ou eu quero criar um super futuro melhor. Só que a verdade é que a gente só vive agora, né? A nossa experiência aqui é uma consecução de agoras. E ninguém nunca tomou uma boa decisão ontem nem amanhã. A gente sempre toma decisão agora. Então, eu tinha uma ideia de que eu precisava me sacrificar, sofrer para fazer, que um dia ia vir. E o que eu encontrei é que quanto mais presente eu estava, quanto mais feliz e presente eu estava agora, mais valor eu criava, mais eu conseguia cuidar. E é doido, porque a gente ouve que não, se você estiver pensando só agora, você vai... dane-se tudo e você vai só ficar curtindo uma balada. E ao contrário, quanto mais presente eu tô, mais eu sinto de cuidar com o amor das coisas, das pessoas, da companhia. Então acho que essa seria a dica pro Gabrielzinho lá, ficar mais presente e mais tranquilo, que acho que teria sido mais fácil do que foi. Boa. E qual a mensagem pro Gabriel do futuro? Se você botasse uma mensagem na cápsula do tempo para abrir daqui 10 anos, o que você queria deixar para você mesmo? Acho que nunca esquecer dessa essência, sabe? Eu já ouvi muita gente que tem... eu tive a oportunidade, que eu sou muito grato na jornada, de ver muitas pessoas que têm tudo e que não tem nada, gente que não tem nada e que tem tudo. E não é uma regra, assim, tem gente bilionária que é super feliz, que é super amorosa, que tá presente e tudo mais, e tem gente bilionária que não tem... que vive uma vida que é um inferno, né? Eu vejo muito exemplo Oswaldo. O Oswaldo é o porteiro do meu prédio, a pessoa mais feliz que eu conheço na vida. Eu lembro um dia que eu tava voltando de uma reunião, que eu tinha conversado com alguém super importante, tô super estressado, e eu cheguei e o Oswaldo tava lá felizão, recebendo. Eu falei, cara, se eu tiver que escolher, eu quero ser feliz, então se for eu prefiro ser o Oswaldo, entendeu? Mas a brincadeira é só de... o que a gente tem nessa vida é o momento presente, é o amor, e o resto é só um plano de fundo pra gente viver isso. E quando a gente esquece isso, a gente perdeu tudo, porque você vai, cara, no final, e pros céticos, né, eu sempre tive uma mente muito cética, inclusive a minha espiritualidade veio muito estudar física. Cara, se você for estudar física, você vai ver que isso não é o que a gente tá vendo, né? Esse corpinho vai pra debaixo da terra, cara. Todos os planos individuais, eles, assim, já tá definido, eles vão quebrar. Assim, o projeto Gabriel S.A., ele vai quebrar, vai pra debaixo da terra. Então, assim, viver sobre essa perspectiva, acho que até o Steve Jobs falava muito isso, né? Viver com uma perspectiva
da morte do corpo é um jeito de se entregar e viver nesse lugar, né? De viver essa aventura com leveza, com presença. Muito bom, muito legal. Gabriel, quem quiser conhecer mais sobre o que a Toro faz, vai fazer, sobre você, né, sobre a turma lá, onde é que pode acompanhar vocês em mídias, conteúdo? Não sei se você pessoalmente está fazendo alguma coisa ou não. Como é que a turma consegue continuar acompanhando e vendo o que vai aparecer aí do lado de vocês? Eu até tenho um Instagram, mas eu não uso muito não. É o Callas Gabriel, K-L-L-A-S Gabriel. Mas não tem... Acho que vocês não vão encontrar muita coisa lá, não. Eu recomendo mais o da Toro, Toro Investimentos. O site da Toro. Lá vocês vão ver, tem... quem quiser, lá a gente tem uma super assessoria. Bem legal. Se quiserem, pode mandar feedbacks. Isso vai ser útil. Se vocês tiverem qualquer feedback, pode entrar lá, me mandar mensagem. Que vai ser um prazer poder ajudar. Show de bola. Gabriel, muitíssimo obrigado aqui pela presença, por esse bate-papo que foi super bacana. Parabéns aí pela jornada, né? E, cara, acho que mais do que pela jornada, parabéns pela pessoa que você é e pelo que você tem feito e por essas mensagens que você passa, que eu acho que nesse universo que a gente está, às vezes, de aceleração absurda de empreendedorismo, é importante a gente ter esse outro ângulo de que tem mais coisa por detrás do que simplesmente se deixar levar pela adrenalina da montanha-russa, né? Então, muitíssimo obrigado pelo carinho, né? Sempre que a gente se encontra, eu tenho essa oportunidade de falar, foi super legal, tem sido super legal participar dessa jornada aí com vocês, como Aldas, né? E sou muito grato ao Carlos, que acabou facilitando isso pra gente. E só te agradecer mais uma vez pela presença aqui. Tenho certeza que vocês ainda vão fazer muita coisa. A gente vai ouvir muito ainda o nome da Toro e de vocês ali, seu, do Marcinho. E desejar todo o sucesso para vocês aí na próxima etapa da jornada. Boa, tamo junto. Muito obrigado, Julião. Uma honra estar aqui. Sempre quiser, é só chamar que... Prometo que das próximas vezes a gente vai demorar conseguir mais rápido. Menos. Agora eu tô mais em São Paulo, vai ficar mais fácil. Show. Muitíssimo obrigado. Valeu. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do De Dono para Dono, o nosso podcast. Quem quiser acompanhar a gente, saber mais o que a gente faz, se inscreve ali no @dedonopradono. Fiquem ligados nos próximos episódios. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Aldas e sobre mim, né, no @Aldas_, que é o nosso Insta, e no meu, no @JulianAntonioli. Eu acabo postando um pouquinho mais de coisas do que o Gabriel, pelo menos por enquanto. Quem sabe a gente convence ele a dar um gás aí. Tá? E muito obrigado pela audiência, como sempre, por ter assistido a gente aqui. E até o próximo episódio.